Bom, nós vamos iniciar então a apresentação do nosso TCC. O nosso tema é nivelamento e alinhamento de via férrea. Os integrantes do grupo são Guilherme Salviano Oliveira, Luciano Luiz Neves, Vanessa Passoni Camargo. Vamos agora fazer uma breve introdução sobre o tema. Então, o tema nivelamento e alinhamento de via férrea, ele foi escolhido por nós, pois é um tema muito específico, um tema pouco usado, mas é de uma importância ímpar, ou seja, muito relevante. Afinal, o trem ele é um meio de transporte muito usual e necessita de uma via férrea funcional para seu perfeito funcionamento. Assim, torna-se de grande importância entender como se nivela e alinha a via férrea. A metodologia utilizada ela foi através de revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Como não tem como fazer um estudo de caso nesse tema, ele é mais técnico mesmo, né? mais de campo ali, então nós optamos por utilizar essas duas metodologias, que é a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo. Agora nós vamos passar um pouco sobre a breve história da ferrovia, que é importante a gente fazer essa introdução, né, de onde veio, onde surgiu, qual foi a primeira locomotiva, enfim. Então, o conceito de ferrovia, ele consiste em um sistema de transporte terrestre, em que os veículos se deslocam sobre duas vigas metálicas, que são os trilhos, com rodas também metálicas, com a finalidade de transportar cargas ou pessoas. O transporte ferroviário ele nasceu no século XIX, sendo a primeira locomotiva criada em 1814 na Inglaterra, por George Stephenson. A locomotiva era movida a vapor d'água e se locomovia a uma velocidade de 6 km por hora. A primeira estrada de ferro no Brasil, ela foi construída pelo Barão de Mauá. Seu nome era Irineu Evangelista de Souza, sendo inaugurada em 30 de abril de 1854. Sua velocidade era de 38 km por hora. Nós colocamos aí uma foto, né, da primeira locomotiva do Brasil. Seu nome era a Baronesa. Agora entrando um pouquinho na parte da grade ferroviária, a construção de uma ferrovia é caracterizada pela execução dos serviços que envolvem a geometria da via a partir de parâmetros contidos nos projetos altimétrico e planimétrico. É de fundamental importância a manutenção das vias, tendo em vista a degradação pela utilização delas e alterações provocadas pelo meio ambiente. A qualidade geométrica da via férrea com relação à superestrutura é importante para determinar a velocidade e segurança no transporte de veículos ferroviários. Nós colocamos aqui uma ilustração, né, para ver as etapas ali, né, desde a plataforma até os trilhos. Então, nós temos embaixo a parte da plataforma, do lado direito a saia de aterro, a banqueta, sublastro, lastro dormentes e, enfim, os trilhos. E do lado esquerdo, plataforma, valeta, talude do corte e valeta de contorno dos cortes. Agora eu vou falar sobre os principais elementos da ferrovia. Via permanente. Trata-se da infraestrutura e da superestrutura da ferrovia. É a estrada de ferro de fato. Exemplos de infraestrutura são a terraplanagem e a drenagem. Já os exemplos de superestrutura são sublastro, lastro, dormente, trilho e identificação de fixação. Nada mais é que o segmento da via permanente que recebe os impactos diretos da carga. Material rodante é todo veículo que trafega sobre trilhos, por exemplo, locomotivas, carros de passageiros, etc. Sinalização e comunicação é tudo que envolve a parte da comunicação da ferrovia, seja ela via rádio, via pessoal, via semáforos, etc. Operação ferroviária é o trânsito do material rodante, ou seja, basicamente é transportar o veículo de um ponto A para o ponto B.
Existe um conjunto de regras denominado ROF, R-O-F, que significa Regulamento de Operação Ferroviária, o qual regula o sistema de operação ferroviária. Agora eu vou passar para o aluno Luciano, que ele vai entrar na parte mais técnica, que inicia com um slide de correção geométrica. Correção geométrica. A construção da via permanente torna necessária a aplicação de inclinações ao eixo da via férrea, a fim de combater os efeitos das forças de deslocamento, ou seja, as forças são centrífuga e centrípeta que o trem exerce na via. Tais inclinações, que permitem o conforto ao deslocamento, são possíveis através do procedimento de alinhamento e nivelamento da via, nos dois sentidos, seja por meio de socaria mecânica ou manual do lastro sob os dormentes. As intervenções para se realizar as correções geométricas são necessárias para obter o nivelamento e o alinhamento das vias, as quais são realizadas no lastro da brita. Na imagem, nós temos um pequeno esquema de como é feito o alinhamento, né? Então, nós temos uma linha aí desalinhada e nós vamos chegar no alinhamento zero, né? Que seria uma reta. Nivelamento. O nivelamento permite determinar desníveis, ou seja, a diferença de altura entre dois pontos da superfície. Para o nivelamento, são utilizados equipamentos chamados níveis, os quais podem ser digitais ou ópticos. Aqui nós temos alguns métodos de nivelamento. O geométrico é o mais preciso de todos. Utiliza-se miras verticais graduadas e níveis topográficos, por meio de visados horizontais. Trigonométrico. Utiliza-se teodolitos e estações com visadas independentes da inclinação. É mais rápido que o geométrico. Taqueométrico. As distâncias e diferenças de nível são obtidas com o uso de uma luneta taqueométrica. Barométrico. Possui precisão menor e se baseia na relação entre a pressão atmosférica e altitude. Aqui na figura nós temos um esquema de um nivelamento geométrico. Nivelamento geométrico da ferrovia. É necessário realizar a manutenção da via férrea quando a geometria da linha está com um nível de qualidade abaixo de um determinado valor. Para se corrigir a geometria, a linha férrea é levantada, nivelada, puxada, alinhada e socada com uma máquina socadora. Isso é necessário para garantir o transporte seguro dos trens. O nivelamento geométrico consiste em encaixar determinada quantidade de lastro sob os dormentes, suspendendo as grades com guindás ou macacos, e após ocorre o socamento do mesmo. Esta operação é chamada de socaria. Nivelamento transversal. Compara-se o nivelamento de um trilho em relação a outro trilho, quando a diferença de nível entre os trilhos está fora da tolerância, admitida pela concessionária da via. Nivelamento longitudinal. É a oscilação do desnível entre os dois trilhos simultaneamente ao longo de toda a via. Ocorre devido ao tráfego intenso ou elevadas cargas e altas velocidades.
Alinhamento. É necessário para a qualidade do transporte do veículo rodante, garantindo a estabilidade do mesmo sobre os trilhos. A irregularidade do alinhamento reduz a velocidade de transporte da via. O alinhamento é obtido através do puxamento, o qual consiste em deslocar a grade formada por trilhos e dormentes por meio de alavancas até a posição indicada pelos marcos. Aqui nós temos uma foto em loco, né, que foi tirada no local do trabalho, realizando um puxamento. Equipamentos utilizados para o nivelamento geométrico da ferrovia. Para o nivelamento manual da via, são utilizados macacos de via, alavancas, equipamento de socaria manual elétrico tipo Jackson, nível topográfico, régua de bitola e garfos. Aqui nós temos uma imagem à esquerda de um macaco de via, que é utilizado para fazer o levante da via quando necessária. E do lado direito, nós temos uma imagem do Jackson, né? Do equipamento Jackson. Ele é utilizado para pequenas socarias, em pequenos trechos, ou até mesmo uma socaria de emergência, né? Agora o Guilherme vai falar sobre bitola. Bitola é a distância entre as faces laterais internas dos trilhos de uma via, medida a 16 mm abaixo da superfície superior do boleto do trilho com auxílio da régua de superelevação e bitola, ou comumente denominada régua bitoladora. Nessa foto a gente pode ver a régua bitoladora, aqui em amarelo, né, que determina a distância entre os trilhos. Régua de superelevação e bitola. A variação da bitola é a diferença entre o valor das bitolas medidas em dormentes adjacentes, ou seja, lado a lado. Bitola larga é a bitola cujo valor nominal é de 1.600 mm. Bitola métrica é a bitola cujo valor nominal é de 1.000 mm. A distância entre os dois trilhos deve estar entre os valores de 1.598 mm e 1.610 mm para a bitola larga, e entre 998 mm e 1.010 mm para a bitola métrica, medidos 16 mm abaixo da superfície superior do boleto do trilho. A variação da bitola, em pontos correspondentes a dormentes adjacentes, não pode ser maior que 2 mm. Os trilhos devem estar firmemente fixados e ajustados às placas de apoio e essas fixadas aos dormentes. O desgaste no boleto do trilho não deve ser maior que o especificado como máximo tolerado, ou seja, 25% da seção transversal do trilho. Na ilustração, a parte que está circulada fala dos 16 milímetros. E a parte de baixo que vocês estão vendo ali, que tem uma linha, não dá para ver muito bem, mas é a parte da distância de 1.600 milímetros. Local certo de medição da bitola. Procedimentos de correção de bitola. Consiste nas operações necessárias para o ajuste da distância entre duas filas de trilhos do seguinte modo. Utilizando a régua bitoladora, essa deverá ser apoiada na superfície de contato dos trilhos, perpendicularmente, em quadratura, com a via permanente, ajustando o encosto de ambos os lados da régua bitoladora na lateral interna dos boletos dos trilhos, 16 mm abaixo da superfície superior do boleto, fazendo a leitura na escala da régua bitoladora.
o valor da distância entre os trilhos. Após a primeira medição, é retirada a régua bitoladora e encaminha-se ao ponto seguinte da medição. Como podemos ver, né, já vimos na ilustração da primeira parte da apresentação, a régua bitoladora está aqui, né, que determina a distância entre os dois trilhos. Aí, feito essa parte, ela parte para a próxima para poder corrigir a imperfeição daquele trecho. A medição é realizada do seguinte modo: na reta tangente, faz-se a medição sobre as estruturas de sustentação da rede aérea e no meio do vão entre as estruturas de sustentação na catenária, ou de acordo com o estaqueamento 20 metros. Na curva, deve realizar medição da bitola no fim da reta, no meio da primeira curva de transição, no início da curva circular, ao longo da curva circular, no fim da curva circular, no meio da segunda curva de transição e no início da reta após a curva, ou de acordo com o estaqueamento 20 metros. Aqui nós temos uma ilustração também, né? A gente já até viu isso na matéria de PG, projeto de vias. O PC, né, o ponto central, o PT, e assim definido conforme as medidas definidas pela CPTM. Pontos de medição e de bitola. Como é feito o serviço de nivelamento e alinhamento da ferrovia na prática pela CPTM? Inspeção do trecho onde deve ser feita a correção geométrica, a fim de localizar pontos com deficiências onde a correção é necessária. Efetuar levantamentos e cálculos para as devidas correções. Realizar demarcações de valores para corrigir as deficiências. A realização da correção geométrica da via deve ser executada em função de referências absolutas pré-estabelecidas, obtidas no projeto ou levantamento da via, locando marcos de referência e demarcando pontos notáveis da curva. A correção do alinhamento das tangentes exige cuidados especiais e atenção. É feito com teodolito, baliza e uma régua escalonada com zero central, especial para esse fim. Então, a CPTM possui um trabalho constante de inspeção do trecho do seu domínio, a fim de se levantar possíveis locais onde há necessidade de realização de correção geométrica, seja ela do nivelamento ou de alinhamento. Para tanto, existe um banco de dados, né? Dentro da CPTM tem esse banco de dados com as normas técnicas, instruções técnicas de como se realizar tal manutenção, bem como os projetos, né, do trecho do domínio dela. Esse banco de dados pode ser consultado por qualquer empregado da empresa, responsável por tal levantamento ou manutenção. Nessas inspeções, as curvas também têm um tratamento especial, haja vista que, devido à velocidade imprimida pelas composições, são pontos vulneráveis e devem ter tal tratamento. Agora o Guilherme vai falar de correção mecanizada. Correção geométrica mecanizada. Na ferrovia também é possível realizar a correção geométrica mecanizada, realizada com um equipamento específico denominado socadora niveladora, no qual o principal fabricante é a empresa Placer e Terware. Como vemos aqui na foto ao lado, essa é a niveladora, a socadora niveladora. Essa máquina tem dispositivos, que na segunda foto a gente vai ver, que agarram o trilho e faz o levante de acordo com as medidas estabelecidas e inseridas no seu computador de bordo. E sendo assim faz a socagem das britas para que os trilhos se mantenham no lugar. Para tanto, o equipamento dotado de computador de bordo recebe todas as informações levantadas em campo pela equipe de topografia,
seja ela altimétrico, planimétrico e, com os dados inseridos, o equipamento realiza os levantes necessários para a correção geométrica da via, seja ela alinhamento ou nivelamento. Agora passo para a Vanessa, a aluna Vanessa, para fazer as considerações finais. Bom, então, considerações finais. Conforme se observa do trabalho, tendo alinhamento e nivelamento de via férrea é de suma importância, visto ser necessário esse trabalho técnico a fim de viabilizar segurança no transporte ferroviário. Foi importante demonstrar através de visita em campo um trabalho técnico, acompanhado pelos autores desse trabalho, conforme se demonstrou em fotos. Então, nós fomos um dia lá em uma das linhas férreas da CPTM e acompanhamos, né, um trabalho aí de alinhamento e nivelamento, conforme a gente colocou fotos durante o nosso TCC, né, o nosso trabalho. Importante ressaltar, por fim, que além dos dados coletados em campo, é necessário realizar a conferência minuciosa destes, a fim de obter um resultado válido e seguro. Então aqui nós finalizamos a nossa apresentação. Quero agradecer a atenção de todos e tenham um bom dia.